Boa tarde, cá estamos para mais uma emissão de Visão de Jogo, o programa onde a moderação é quem tem a posse de bola. Hoje talvez vamos jogar num sistema de defesa a 3, ou pelo menos de estrutura de 3 centrais, porque o Porto contratou um novo treinador que tem como referência esse sistema tático, embora hoje ele tinha dito na apresentação que o sistema tático são apenas números, depois é a forma de jogar, embora aquilo seja a referência para a forma de defender. É uma jornada que deixa o Sporting mais isolado, 6 pontos de avanço, porque o Benfica perdeu de forma estrondosa frente ao Casa Pia, um bom Casa Pia de João Pereira, a jogar bem, do ponto de vista da organização. O Porto empatou com o Santa Clara 1-1, de uma forma, ia dizer dramática, mas é sempre um termo que não gosto muito de utilizar no futebol, mas que envia as reações até do presidente, do André Vilas-Boas, é mesmo assim. O Galeno falha 2 penaltis e 2 recargas também falhadas incrivelmente, uma pelo Fábio, e o Sporting, dizia, venceu bem o Nacional. A notícia dessa vitória é que o Joker jogou de início e não marcou, e marcou o João Simões, um miúdo saído da formação, que faz um golo no primeiro toque, né, quando entra a acabar, e sai em lágrimas num jogo em que o Trincão voltou a jogar muito. O Benfica perdeu, e há também ondas de efeito deflagrado depois das declarações do Lage, quer em off, quer em on, não é? Quer aos adeptos, quer em conferência. Vamos falar sobre isso tudo no espaço que temos, é curto, é pouco tempo, por isso arrancamos. Nuno, queres começar? Como é que tu vês em relação àquilo que foi, sobretudo agora, neste momento, o impacto do Porto, mas a nova contratação do Martin Anselmi como opção pelo André Vilas-Boas? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Luís, a quem nos ouve. Acho que o Porto suspirava há muito, os adeptos do Porto suspiravam há muito pela entrada do novo treinador que marcasse definitivamente uma nova era, o início de uma nova era na equipa de futebol, porque é preciso recuar mesmo muitos anos, mais de 60, para se perceber que um quadro assim tão negativo, 4 derrotas consecutivas e depois agora um empate com o Santa Clara, que nunca poderá ser visto num clube da dimensão do Porto como o estancar das derrotas. Isso não existe no Porto, estancar uma série de 4 derrotas com um empate não é possível. O Porto só estanca a crise quando ganhar, e quando ganhar de forma muito convincente. Os adeptos não esperam outro cenário que não seja esse, não me parece haver nenhuma dúvida. E eu estenderia a parte do que falo dos adeptos aos próprios dirigentes e ao seu principal rosto dos adeptos, que é André Vilas-Boas, que ao fim e ao cabo também teve uma reação de adepto, como se viu quando o Galeno falhou. Natural. Uma reação normal, claro. Qualquer presidente, também vimos a reação de Rui Costa no terceiro gol do Casa Pia. É isso, futebol é um jogo de emoções. Ou seja, o presidente é quem tem, digamos, a cabeça no cerco. É normal que tenha aquele tipo de reações, e é se calhar o primeiro adepto, porque é ele o máximo responsável, portanto é a pessoa mais interessada em que a equipa obtenha sucesso. Houve uma espécie de novela envolvendo o Martin Anselmi e um valor de cláusula de rescisão paga, que significa que o Futebol Clube do Porto fez um grande esforço para contratar este treinador, e isto tudo não diria que não só aumenta a pressão junto do treinador, como também alimenta a esperança dos adeptos de que Anselmi vai ser o grande salvador do Futebol Clube do Porto. É, pelo menos, essa a sensação que os adeptos terão de ter nesta altura, porque o Porto faz um esforço tão grande para contratar um treinador. Tem uma espécie de braço de ferro com o Cruz Azul. O próprio Cruz Azul dificulta bastante a saída do treinador. E não se pode manter, não é? Hoje o André deixou isso em aberto. Sim. O próprio Cruz Azul dificulta a saída do treinador. Algo de especial terá seguramente Martin Anselmi, como tu muito bem explicaste num conteúdo disponível no Instagram e no site do jogo. Não esperaria outro tipo de abordagem de Martin Anselmi na apresentação. Claro que não pode prometer títulos, embora porque já apanhou comboio a meio
e o cenário, como se sabe, não é fácil. Estamos a poucos dias, o mercado em Portugal fecha segunda-feira, não fecha no dia 31 de janeiro, como muita gente pensa, fecha na segunda-feira, mas restam muito poucos dias para fazer reajustes no plantel que me parecem muito claros, terem alguma urgência, mas tenho muitas dúvidas que um treinador que é apresentado hoje, mesmo estando em sintonia com o Presidente já há alguns dias, tenho muitas dúvidas que consiga recrutar 2, 3 reforços nesta altura, de modo a pôr a equipa a jogar como ele pretende. Portanto, eu acho que basicamente, diria, mais de 90%, 95% terá de lidar com o plantel de que dispõe neste momento. Tudo mais serão vícios caros deste mercado de emergência. Impossíveis, porque o mercado de inverno não é para encontrar achados, são jogadores de recursos, soluções imediatas e claramente muito mais caros e muito mais inflacionados. Um jogador que venha para fazer a diferença, naturalmente que é um jogador que está a fazer a diferença no outro lado, porque senão, se está encostado no outro lado, é porque algo não está a correr bem ou há uma transformação muito significativa e chega a Portugal ou chega ao clube que o contratar e dispara de uma maneira, se calhar, um pouco imprevista, ou então será mais um para fazer parte do plantel. Não parece que... Ou é um jogador para fazer a diferença. A minha visão sobre o mercado de inverno é mesmo esse. Ou vem para fazer a diferença ou não vale a pena contratar, porque é dinheiro mal gasto. Portanto, a expectativa está no topo. O André Vilas-Boas escolheu o museu para apresentar o novo treinador, mas o novo treinador não pareceu assustado com aquela quantidade de troféus que lá estão, embora o Presidente tenha dito que não era para carregar aquele ato de pressão de ganhar, mas ao mesmo tempo parece-me claro que o pressionou a ganhar, a mostrar que o Porto é aquilo, é um clube vencedor e está ali para ganhar. E Anselmi não me parece que possa pensar de outra forma. Aliás, o perfil que ele tem um conjunto de títulos. Recordar que ele ganhou, digamos, a Liga Europa da América do Sul, que é o sul-americano, e com o Independente Del Valle, que nem sequer é um clube do Equador, nem sequer é da Argentina nem do Brasil, que são os crónicos vencedores de competições sul-americanas. Portanto, tem que lhe ser reconhecido os méritos, tem seguramente muita qualidade. Porto, André Vilas-Boas diz que já o identificava há algum tempo, já o seguia há algum tempo. Portanto, acaba por ser uma aposta muito forte do Porto em Martín Anselmi, e seguramente que são esperadas mudanças, e garantidamente haverá mudanças, porque o Futebol Clube do Porto, da maneira como está, não pode ser. Acho que essa é uma opinião unânime de toda a gente que envolve o Futebol Clube do Porto. Sim, sem dúvida. E em relação a essa questão da pressão, enfim, quem está no Porto, no Benfica ou no Sporting, sobretudo os três grandes de Portugal, a pressão para ganhar tem que existir, mas acreditem que só ganha um por ano o campeonato. Portanto, e não quer dizer que os outros fracassem automaticamente em relação àquilo que é um projeto. Pode acontecer, pode não acontecer, depende das análises. Sofia, como é que pegas no tema e como vês a contratação do Martín Anselmi pelo Porto em relação até ao perfil de treinador, sobretudo isso que o André Vilas-Boas escolheu? Sim, olá Luís, olá Nuno, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas vão ouvir em podcast. Em direto, estão-nos a ouvir, boa tarde. Portanto, sim. Boa noite, boa tarde. Vou primeiro aqui à responsabilidade que eu acho que esta direção assume ao contratar um treinador fora da órbita dos nomes conhecidos. Eu acho que isso é puxar a responsabilidade para si, porque quando tu contratas um treinador com outra reputação, seja lá o que isso for, porque, por exemplo, chegou a falar-se do nome de Rudi Garcia, e parece-me que Rudi Garcia estaria muito longe de ter grandes probabilidades de ter sucesso no Futebol Clube do Porto, mas era um nome mais conhecido. Eu acho que quando tu vais buscar um treinador à América do Sul, ao Cruz Azul, Rudi Garcia ficou selecionador da Bélgica, entretanto. E Rudi Garcia, que não tinha um bom relacionamento com o Zubizarreta. Sim, havia saiu, portanto, não fazia saiu sentido a mal pensar nesse Marselha.
Saiu a mal do Marselha na altura em que Zubi Zarreta estava por lá, mas foi apenas um mero exemplo de um nome muito mais conhecido, de que foi falado e que eu acho que não trazia grandes dividendos para o Futebol Clube do Porto. E portanto, quando o Futebol Clube do Porto vai buscar um treinador ao Cruz Azul, a sua direção, e desconhecido, globalmente desconhecido, eu acho que está a chamar a responsabilidade para si. Portanto, se correr mal, a responsabilidade será muito maior, e isso, essa é uma forma de agir aqui perante a situação que o Futebol Clube do Porto está a atravessar. Depois, relativamente ao Martín, nunca pensei por esta altura ter de andar a ver jogos do Cruz Azul, mas fui fazê-lo por uma questão de tentar perceber um bocadinho as ideias. Só te faz bem, Sofia. Do técnico argentino, e a verdade é que estamos a falar de um treinador que se percebe tem algumas convicções muito fortes. A minha principal dúvida assenta no facto de ele chegar a uma liga em que há muito menos espaço para jogar. É verdade que no Independiente del Valle o espaço era mais reduzido, ou seja, aí a sua equipa tinha de montar mais tempo no seu meio campo ofensivo para tentar criar algo mais. No México isso não acontecia, havia sempre muito espaço por fora, por dentro as equipas estendem-se mais, mas esse é o meu principal, digamos, a minha maior curiosidade, tentar perceber como é que ele vai reagir a uma liga que gosta muito de fechar os espaços às equipas grandes e às equipas que querem ser protagonistas, como por exemplo fez o Santa Clara no estádio do Dragão. E nesse sentido acho que tem uma missão interessante pela frente e que também o irá, acredito eu, fazer crescer enquanto treinador. É um treinador que já se percebeu, gosta de atrair para poder jogar, mas lá está, na Liga Portuguesa, a não ser os jogos grandes, não vai ter grande probabilidade de conseguir atrair os adversários. Chegou a andar aí a circular nas nossas timelines, nos nossos feeds, devido ao facto de utilizar muito o guarda-redes, muito mais fora da grande área, para ajudar os defesas centrais na construção, e por acaso tem Diogo Costa, um guarda-redes que tem todos os créditos para poder ajudar na construção de jogo, mas volto a dizer, isso não se aplica na maior parte dos jogos que o Futebol Clube do Porto realiza na Liga Portuguesa. Depois, percebe-se que na fase de construção tem muita variabilidade. Ele, aliás, até hoje explicou muito bem, pode baixar um médio, pode baixar para o lado do central pela esquerda, para o lado do central pela direita, para entre os centrais, pode construir a 3, pode construir a 4, pode baixar um lateral. Nota-se que há ali trabalho nessa primeira fase de construção da equipa. Depois, a partir daí, a equipa pareceu-me sempre uma equipa muito vertical na forma como tenta chegar ao outro lado, mas volto a sublinhar, na Liga Portuguesa não vai poder ser com tanta facilidade, de outra forma irá estar sempre a partir o jogo, porque a verdade é que não há espaço para jogar como há no México. E depois, na forma como serve zonas de finalização, no Cruz Azul carregava muitos corredores laterais, até mais do que o corredor central. O corredor central tinha uma particularidade, é que ele utilizava muito os médios para serem mais 2 ou 3 homens em zona de finalização, mas utilizava muitos corredores laterais para tentar pequenas combinações e depois fazer alguns cruzamentos, e aí povoava muito zonas de finalização. É um treinador que utiliza muitos homens em zona de finalização para tentar alvejar a baliza contrária. No que diz respeito aos aspectos defensivos, é um treinador que gosta de pressionar o máximo possível, portanto mesmo em cima da linha da grande área contrária, à procura de roubar a bola o mais alto possível. Outra dificuldade e outra particularidade do nosso campeonato é que a maior parte das equipas que defrontam o Porto não se dão à pressão, portanto batem bola quase sempre na frente e esperam pelo adversário. Portanto, outra coisa que obrigará a Martín Anselmi a preparar os seus jogos, e é isso, tentar perceber como é que vai adaptar os jogadores às funções que têm dentro do seu sistema, os jogadores do Porto, perceba-se, mas a primeira impressão foi boa. Hoje na conferência de imprensa não, a apresentação, gostei muito da forma ponderada como comunicou, gostei do facto de se ter dirigido antes de tudo ao Cruz Azul para desvincular uma ligação que se percebia ser muito íntima com os adeptos e com os seus jogadores. Pareceu-me calmo, pareceu-me muito ponderado no discurso. Gostei muito do facto de a segunda pergunta, depois da do Porto Canal, ter sido sobre futebol. Acho que
acho que isso trouxe um apontamento bonito, digamos assim, à apresentação. Sim, foi uma pergunta da Sport TV, do Bruno Cabral. Exatamente, e mérito a quem o tem, e eu gostei muito da forma como ele também se explicou. Percebe-se que é um treinador que se sente muito confortável a falar sobre as suas ideias. Falou bastante do adversário, de se adaptar ao adversário, de sentir que é o adversário também que o faz evoluir, e portanto muita expectativa para perceber como é que isto tudo se desmonta, porque claro, a primeira impressão foi boa. Sim. Mas isso vale o que vale, precisamos de perceber como é que corre dentro de campo. Sim, uma primeira impressão que tem muito a ver com aquilo que é a moldura de um treinador, ou digamos assim o invólucro, não é? Porque é a comunicação, e hoje em dia ter essa vocação comunicacional é muito importante para essa primeira impressão. Eu devo dizer que quando soube que o Porto ia contratar Martín Anselmi, foi com satisfação que soube a notícia, porque já há aqui alguns anos, quando ele venceu a Copa Sul-Americana, eu comentei muitos desses jogos, nomeadamente a final com São Paulo, depois a Recopa também com o Flamengo, que é a Supertaça Sul-Americana. Vítor Pereira. Sim, do Vítor Pereira. E, portanto, a referência que eu tenho mais do Martín Anselmi, que eu acho que se pode adaptar mais em relação ao futebol português, é esses tempos do Independente del Valle. Aí vi muitos jogos e comentei muitos jogos dele, porque a Sport TV transmite esses jogos da Libertadores da Sul-Americana. E na altura, portanto está nos arquivos, elogiei-o bastante no jornal O Jogo, nas páginas que escrevo, pela forma como a equipa joga. E que não tem nada a ver, ou melhor, não tem a ver no sentido tão romântico como foi à partida identificado como o tal treinador de posse, que gosta de cultivar a bola. Todos os treinadores gostam de ter posse, não é? Todos os treinadores gostam de ter a bola. Alguns gostam de estar na expectativa. Sim, mas por natureza fazem isso porque se calhar não conseguem ter a bola, não é? Podes falar cá no caso do Simeone, ok, pronto, mas não vamos fugir do debate, senão entramos por outro caminho. Mas todos gostam de ter a bola, porque o adversário não a tenha, pelo menos de forma a criar perigo. Mas a verdade é que às vezes o adversário rouba-lhes a ideia. E essa equipa do Independente deu-me perfeitamente para identificar este treinador, não como um treinador desse lado tão romântico de se expor às suas equipas, mas como um treinador que tem uma identidade, que sim, que é essa, que gosta de ter a bola e de construir através do meio campo. Desde logo a presença de um médico como o Sornosa, que ele tinha, que é um médico, para quem não conhece, já na casa dos 30, que marca os tempos de jogo, segura a bola, torna o jogo mais lento quando é necessário, para depois de repente acelerar na frente com avançados rápidos que ele tinha nessa equipa, como o Lautaro Dias e como aquele miúdo que morreu há pouco tempo num desastre de automóvel, que era o Angulo. E por esse jogo com o São Paulo foi mesmo assim, atrair, a Sofia disse bem, e isso mantém-se, atrair o adversário para depois feri-los no contra-ataque, ou melhor, na busca da profundidade. E assim ganhou o jogo ao São Paulo, assim ganhou ao Flamengo, e depois no segundo jogo, lá está, no segundo jogo a ganhar em vantagem por 1-0, não teve nenhum problema em defender assim o jogo todo em bloco baixo. E ele hoje falava na questão dos sistemas e dizia que os sistemas se podem desdobrar do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente sim. A referência dos 3 centrais é para a defesa e, portanto, aí sim defender a 5 em momento de organização. E isso foi o que eu notei e que vi nesse jogo do Independente, e que tornou essa equipa capaz de vencer uma Sul-Americana e capaz de vencer o Flamengo no Maracanã em 120 minutos, depois foi nos penaltis. É de uma equipa que junta a identidade com a estratégia. Agora, muito rapidamente, aquilo que me parece que é o mais problemático para ele é o plantel não está adaptado a uma ideia de jogo destas, mas mesmo que os jogadores pudessem interpretá-la, isto exige treino, isto exige sobretudo uma pré-época. Portanto, eu acho que este treinador era ideal para começar a pré-época e preparar esta forma de jogar. Entrar a meio da época com hábitos completamente diferentes do ponto de vista tático e agora querer colocar esta ideia de jogo tão exigente do ponto de vista das transições defensivas, sobretudo essas defensivas, será de facto complicado. Portanto, será um desafio. Ele terá plenamente consciente disto, já viu muitos jogos do Porto, e terá plenamente consciente onde pode mexer e onde não deve mexer tanto para colocar as suas ideias de forma progressiva, isto é, colocá-las em prática, ele ter uma ideia e depois é saber como é que as deve colocar para operacionalizar. Portanto, às vezes pode ter uma boa ideia, mas perceber que se calhar esta não é a melhor altura de colocar esta parte da ideia, colocar só uma parte dessa ideia, em vez de subir logo 30 metros, subir 10 de cada vez, por exemplo. Portanto, tudo isso será uma construção, um modelar do seu modelo de jogo. Será muito exigente fazer isto já com competição ao máximo, com tanta exigência de teres que ganhar já o próximo jogo,
jogo e depois o jogo a seguir e logo a seguir um clássico, portanto será muito difícil mudar uma ideia de jogo a meio da época, mas será um desafio aliciante. Acho que este treinador será um treinador já a pensar também já nas épocas seguintes, porque vai precisar de uma pré-época para ver exatamente o que ele vale e pode fazer no Porto, mas é uma contratação que me parece interessante dentro daquilo que poderia ser as opções do Porto e do perfil que escolheu, porque poderia ter escolhido outro tipo de perfil e iria para outro tipo de treinador, mas é sem dúvida nenhuma alguém de quem tenho ótima impressão do ponto de vista daquilo que é a sua ideia de jogo, e sim, é um comunicador. A maior parte dos argentinos, do ponto de vista daquilo que é o entendimento do jogo e a forma de se relacionar com a imprensa, tem muito esta arte de comunicação. Eu juntaria aqui dois aspectos que me parecem também importantes referir. É verdade que no México as equipas têm muito espaço para jogar, os corredores laterais. Há uma diferença grande no México, sabes o que eu vejo? Os jogos à tarde são muito lentos, os jogos à noite são muito rápidos. São muito melhores os jogos. E depende do sítio onde se... Sim, também altitude e também as temperaturas. Mas é um treinador da escola argentina, que cresceu na Argentina, foi adjunto de clubes importantes da Argentina e está habituado àqueles ambientes também fortes, e está habituado a um futebol com pouco espaço, porque na Argentina não é a mesma coisa que no México. Relativamente à sua eventual, o que também havia algum receio da parte de alguns adeptos de ser um treinador muito jovem e com pouca experiência e que se calhar são defeito passa com o tempo. Poderia não aguentar a pressão, quem conhece minimamente o futebol daquela zona da América do Sul, da América Central, o Cruz Azul é um clube gigante no México. Sim. O Cruz Azul faz vários jogos por época nos Estados Unidos e enche os estádios nos Estados Unidos com 80, 90 mil adeptos do Cruz Azul. Não são só adeptos mexicanos de outros clubes. Sim, foi das poucas equipas, quando as equipas mexicanas competiam na Copa Libertadores, foi até uma final. Certo, por isso... Os equipas mexicanos deixaram de participar na Copa Libertadores Sul-Americana e foi uma grande perda para eles. Quem achar que é um treinador que só está confortável com o futebol, com os espaços, ou que não vai aguentar a pressão, está enganado nestes dois aspectos. É completamente pacífico. Sim, vamos avançar para outro tema da semana. O Benfica perdeu frente ao Casa Pia por 3-1. A equipa vinha de um jogo louco frente ao Barcelona, a todos os níveis, em que de facto a equipa se desgastou muito e percebeu-se que depois no jogo frente ao Casa Pia, além da questão tática, naturalmente há aqui também uma questão física. Basta ver a diferença do que foi o Carreras a voar frente ao Barcelona e o Carreras que já nem aguentou um duelo que iria dar o 2-1 ao Casa Pia. Mas a verdade é que, além do resultado, destacar aqui somos sempre acusados, né, de falar sobretudo dos grandes, mas destacar a equipa do Casa Pia, o bom jogo que faz, a qualidade da sua defesa. Já tinha dito aqui várias vezes, independentemente da valoração ou de gostar mais ou menos daquele estilo, eu acho que é das equipas mais bem organizadas do campeonato, dentro da sua classe média, naturalmente, pelo João Pereira, e voltou a refletir isso. E com o Nuno Moreira na frente a jogar o que sabe. O que eu ia dizer, não é só a organização defensiva. Não, de forma alguma. Quando eu refiro mais bem organizado, não estou a referir nisso. Agora, possa incidir mais nesse momento defensivo, do ponto de vista da colocação do bloco, mas sabe-se desdobrar a atacar. Agora, depois é que, de facto, se abre aqui um debate em relação ao Bruno Lage, na forma como hoje em dia vivemos tempos estranhos, não é? Em que, de facto, aquilo que era de antes um desabafo natural que se podia ter no final de um jogo, nunca ninguém sabia, não é? Agora tu dizes qualquer coisa e o mundo inteiro sabe logo a seguir. E quem o faz também devia saber, eu acho. Portanto, começa por aqui essa ingenuidade, se existiu do Bruno Lage, ter aquele tipo de conversas publicamente. Teve-as, foi gravado e depois sentiu a obrigação de ter que as esclarecer. Podemos falar do jogo se vocês quiserem, deixem aberto como é que vocês querem colocar no assunto, mas penso que neste momento perceber porque é que ele sentiu a necessidade, ou a estrutura do Benfica sentiu a necessidade que o treinador tinha que falar, e a forma como falou e do que falou é que me parece talvez importante. Sofia, queres pegar tu na bola neste assunto? Posso pegar. Eu acho que a coisa mais estranha no meio disto tudo é a promiscuidade que existe entre a direção do Benfica e um grupo organizado de adeptos.
Não consigo compreender porque é que se permite que cerca de 20 adeptos estejam numa zona privada do Estádio da Luz para pedir satisfações, seja a quem for. Sim, isso é uma questão também, sim. Um clube não se gera dessa forma, na minha opinião. Acho que esses adeptos têm exatamente os mesmos direitos de outros, embora esse tipo de adeptos ache-se no direito de agir de outras formas. A verdade é que há outros adeptos que pagam cotas, há outros adeptos que fazem esforços para ir ver o Benfica aqui e ali, para ir ao Estádio da Luz. E se um treinador quer falar para os adeptos e sócios do Benfica, tem um espaço para fazê-lo, que é nas conferências de imprensa, sejam elas de antevisão, sejam elas de rescaldo dos jogos. Que a estrutura do Benfica tenha permitido que esses adeptos estivessem na garagem do Estádio da Luz depois da chegada do Benfica, depois da derrota frente ao Casa Pia, é algo que eu não consigo compreender e também não houve ninguém a perguntar a que é que se deveu essa presença dos adeptos. Portanto, mas também há uma coisa, Sofia, tens toda a razão nisso que estás a dizer, mas para avançarmos um pouco, porque temos pouco tempo depois, é que o próprio Bruno Lage, independentemente dessa questão da garagem, já foi a ter com os adeptos para dar explicações em Rio Maior, não é? Portanto, ali não foi gravado muita coisa, mas, portanto, ele teve essa vontade, ele sentiu a necessidade de, dentro desta questão de apontar a culpa à direção, de apontar a culpa aos jogadores, ele aparecer no meio como o grande mediador de que pode resolver o assunto. Pareceu-me que ele quis cultivar essa imagem. Pois, essa aí já é uma escolha de Bruno Lage. Para dizer que esta questão dos adeptos, ele próprio já em Rio Maior promoveu isso, não é? Independentemente de não poderem estar naturalmente... Promoveu, porque os adeptos estavam ali junto ao autocarro e ele fez questão de mudar a sua rota. Portanto, exatamente. A questão é um tipo da de liderança, garagem, digamos sim, assim. Sim. É um tipo de liderança, é como Bruno Lage... Sim, mas em relação ao conteúdo, para avançarmos... Em relação ao conteúdo, eu acho extremamente constrangedor que uma pessoa tenha de vir a público explicar uma conversa privada. Acho que isso não faz o menor sentido, porque ali a vítima é Bruno Lage, quer se queira, quer não. Foi ele que foi vítima da exposição de algo que era privado para o espaço público e, portanto, acho que não faz qualquer sentido ele fazer aquela conferência de imprensa, muito menos nos moldes em que aconteceu, porque tinha ali 3 das pessoas que estão presentes no conteúdo do áudio a avaliá-lo na primeira fila, quase que parecia que estavam a cozinhá-lo em lume brando. Portanto, não percebo quem é que teve a ideia mirabolante de achar que aquela conferência fazia algum sentido. Se foi Bruno Lage, então a estrutura tinha de ajudar o treinador e tinha de lhe dizer e explicar que não havia nada de benéfico para o clube com uma conferência de imprensa daquela natureza. Eu acho que nunca deveria ter acontecido. É a minha leitura desta situação fora de campo. Sim, eu penso que essa conferência de imprensa, é a minha interpretação, só acontece se foi, e foi, por causa do áudio, não foi por causa da derrota ou da exibição. O conteúdo do áudio que eu acho que pode incomodar alguém verdadeiramente para motivar uma conferência de imprensa é quando ele se refere à questão dos 20 milhões. E que diz, mas vocês querem que eu tire um de 20 para meter um de 5, para meter 4 de 5? Essas coisas não funcionam assim, nem é possível. Portanto, eu acho que isso é que incomoda a estrutura do Benfica. Porque dizer que os jogadores não saltam, ou que os jogadores não deram 3 toques seguidos, enfim, isso ele pode dizer no balneário, e se calhar pode ter dito pior já no final do jogo e dado uns pontapés de uns baldes. Essas conversas, alguns jogadores podem olhar de lado, que aquela conversa tenha sido, que ele tinha tido aquela conversa com os adeptos, mas se calhar os jogadores também têm com amigos, em relação ao treinador. Portanto, eu acho que por aí as coisas seriam resolvidas, mesmo que alguns ficassem a olhar de lado. Agora, quando ele coloca em causa, de facto, e mete um valor dos 20 milhões, e há vários jogadores que custaram 20 ou perto do Benfica, e diz, mas o que é que vocês querem? Quer que eu tire um de 20 para meter 4 de 5, é que parece que há uma influência da estrutura do Benfica para meter uma determinada equipa a jogar ou alguns jogadores a jogar. E ele começa a conferência de imprensa exatamente com isso. Antes de qualquer pergunta mais concreta, ele começa a falar sobre isso, apontando para o presidente Rui Costa e dizendo que estão todos juntos e essa questão não existe. Eu acho que era essa a mensagem, e acho que a ideia da conferência de imprensa partiu da estrutura do Benfica, claramente com o acordo do Bruno Lage, e se não houvesse no áudio essa declaração dos 20 milhões, acho que não tinha havido conferência de imprensa. Eu acho que foi um dia para esquecer para o Benfica por diversos motivos. Primeiro, o jogo correu muito mal, impensável, depois daquela exibição com o Barcelona, um jogo taco a taco, decidido no fim,
em que, de certo modo, é justificado o fracasso por um erro do árbitro, E é claro esse erro. Toda a gente admite que sim, e realmente Claríssimo. as coisas teriam ocorrido ao contrário e teria sido uma grande vitória do Benfica. Perante um Barcelona, que ainda ontem ganhou 7-1, esmagou o Valência. No fim, pareceu-me Bruno Lage, não é normal vermos o Bruno Lage tão agitado da forma como apareceu no flash interview. Falas do fim do jogo? No fim do jogo, imediatamente a seguir ao fim do jogo. Aparece no flash interview muito, muito agitado, muito nervoso. Aliás, a sua própria, não só pela linguagem, mas a linguagem corporal dele, notava-se um mal-estar muito grande. O que, na minha interpretação, aconteceu alguma coisa que provocou aquela agitação toda, e não terá sido só a derrota, talvez uma conversa com os jogadores em que, como é costume dizer-se, o treinador talvez tenha chutado uns baldes ali no balneário e tenha criticado os jogadores, tudo normal. Depois, a caminho do autocarro, todos nós já vimos imensos episódios em que o treinador é colocado na mira dos adeptos, houve uns insultos, alguns passam para o autocarro, entram e aquilo passa, outros sentem necessidade de se aproximar e tentar uma ou outra justificação. Agora, ao fazê-lo, Bruno Lage tem que ter a consciência, ou se não tem a consciência pela carga emocional que está ali associada àquele momento, tem de ter alguém que lhe diga, atenção, que isto vai ser gravado e tudo aquilo que tu disseres ali toda a gente vai saber, porque toda a gente está com um telemóvel hoje em dia, não é? Não vimos outro dia no Estádio Dragão uma senhora a ver o Big Brother, e enquanto estava a ver o jogo, essa imagem foi viral. Portanto, toda a gente está com um telemóvel na mão hoje em dia. Por isso, ele não poderia estar à espera que aquelas palavras no final do jogo que existisse um Big Brother também entre os adeptos. Sim, toda a gente tem um telemóvel, portanto é fácil gravar. Mas a conferência de imprensa justifica-se por quê? Pois a conferência de imprensa, acho que é outro erro do Benfica, mas acho sobretudo, concordo contigo, que tem a ver com os 20 milhões. Mas Bruno Lage nunca... Concordas com isso? Mas eu não concordo com a conferência de imprensa. Eu acho pergunto em relação à questão que eu te referi, que é que aquela conferência de imprensa só existe por ele ter referido a questão dos 20 milhões. Mas a partir do momento em que a decisão é Bruno Lage dar aquelas explicações, que eu no fundo, eu acho que Bruno Lage não conseguiu explicar nada. Eu acho que ele não queria explicar. Ele não queria explicar, ele não conseguiu explicar. Acho que aquilo em termos de estratégia comunicacional é um falhanço. Quando é anunciada uma conferência de imprensa de Bruno Lage, cresce a expectativa e especulava sobre o que iria acontecer. Eu sinceramente esperava explicações muito mais firmes da parte de Bruno Lage do que aquilo que ele tentou justificar. A direção não poderia deixar passar em claro uma declaração do treinador que coloca em causa o valor dos jogadores e as opções que tem em relação a esses jogadores. Bruno Lage, a querer falar, teria de ter uma mensagem muito mais clara do que aquela que passou, porque ele basicamente enrolou-se. Não é a vocação dele. Não é. E também, talvez, a partir do momento em que o Benfica, a estrutura do Benfica, a direção do Benfica, decide que o treinador tem de dar a cara e dar as explicações, acho que também não ficava mal a direção desportiva ou o próprio Rui Costa estarem na mesa e estarem ao lado do treinador, deixaram o treinador, como diz a Sofia, ali a arder em lume brando, porque realmente expôs-se. Parece-me, não sei se vocês estão de acordo comigo, Bruno Lage pareceu-me cansado, parece que apareceu na sala de imprensa perante os jornalistas naquela conferência, parece que não dorme há uma semana. Eu acredito que a pressão no futebol é tremenda e os treinadores estão sujeitos a passam dias terríveis. Basta olhar para Rubén Amorim. Sim, Sérgio Conceição, por exemplo, todos não é? Chupados, não é? Mas Bruno Lage parece-me que pareceu-me, é uma pessoa cansada, emocionalmente desgastada. Estava completamente desnorteado, no tanto que até confundiu o final do fecho do mercado, a data, depois disse que o Benfica tinha de dar já uma resposta no jogo de amanhã, que era hoje e não há nenhum jogo hoje. Vocês viram, em algum momento viram Bruno Lage confortável com aquilo que estava a dizer? Não, e por isso é que zero. Mas não esperava ver, sinceramente. Sim, mas o que eu acho mais significativo é a forma como começas aquilo, e portanto, começas exatamente dizendo que está tudo unido, apontando para o Rui
Rui Costa, que estava na primeira fila, o presidente Rui Costa, e focando exatamente aquela parte do áudio. Sim. Porque a outra ele foi desvalorizando, não é? Claramente, em relação a uma conversa que é entre jogadores e treinadores, banal, dentro de um balneário, e que ele passou para fora. Mas Bruno Lage aparece até disposto, estou aqui para responder a tudo, e até parecia, vou dar o corpo às balas e vou explicar tudo o que está naquele áudio. E depois, espremido, não deu nada, foi uma mão cheia de nada. Acho que a única frase, aquela conversa de imprensa existiu para uma frase: não há ninguém na estrutura que me diga para jogar estes jogadores e não jogarem outros. Portanto, e deu aquela explicação, naturalmente, que todos sabemos que é verdade, que é mais fácil, que não é fácil tirar da equipa ou não colocar a jogar um jogador tão caro, mas isso é naturalmente que é um ativo do clube que tem que ser gerido dessa forma, mas isso já são outras questões que sabemos que funcionam em qualquer clube. Sofia, queres dar mais algum toque na bola aqui ou falamos mais um pouco de outros pontos da jornada? Não, acho que vale a pena falar sobre o Sporting e depois deixamos o restante para o podcast. Sim, falando do Sporting, o Sporting vence bem no jogo frente ao Nacional. Eu acho que esta equipa do Sporting, e claro que estamos a ver a equipa a começar a ganhar forma, só vai ganhar a forma completa quando tiver o pote, mas entrou mais trincão no jogo. Aqui há pouco, já na semana passada tinha dito que ver menos trincão entrar no jogo, vejo menos o Sporting na construção ofensiva com a qualidade que tinha de jogo apoiado, e acho que trincão apareceu o melhor Sporting desse ponto de vista. E dá-nos aqui dois aspectos. Um deles demonstra como o futebol é bonito por esta imprevisibilidade, como é que um jogador que há 2 semanas estava completamente de rastos depois de ter acontecido aquilo, com o penalti que falhou, que foi mais também muito mérito do Turbino na final da Taça da Liga, e 15 dias depois transforma-se, o jogador tem esta confiança de fazer aquele golo, um remate de fora da área, e depois no fim até diz que toda a gente lhe pede para que remate mais, e acho que é um defeito de muitos jogadores não rematarem mais. Acho que devem arriscar, e demonstra também, sobretudo, a confiança que Trincão tem nele mesmo. Por isso, um jogador que consegue levantar-se depois de lhe ter caído o mundo em cima. Também era uma Taça da Liga, não exagero. Sim, mas nós todos vimos a forma como ele sentiu aquele momento. Não é? Sentiu. E ontem, como o Galeno sentiu, o Galeno ontem foi uma metralhadora na cabeça. A forma como aqueles penaltis foram falhados. Sim, não acho que a Taça da Liga seja um título, como muitos gostam de dizer, mas é um troféu, e um troféu é importante ganhar, e o Sporting ambicionava muito ganhar esse troféu. Portanto, redimensionou-se, conseguiu, num curto espaço de 15 dias, transformar-se no vilão, numa espécie de herói. E depois temos também o João Simões, que merece um destaque, pai na bancada, uma grande festa no Algarve, um menino lançado por João Pereira, não convém esquecer isso, por acaso, pode ser bem. Muito apontado. O João Pereira teve muitos defeitos no comando do Sporting, mas apostou sem receio nenhum, e de facto João Simões demonstra grande maturidade, apareceu num momento muito bonito, emocionado no final do jogo, e agora há uma vida toda pela frente. E agora é aproveitar as oportunidades. Sofia, onde é que queres pegar no jogo do Sporting ou noutra coisa que entenderes? Não, muito rapidamente dizer que acho que a exibição do Sporting não foi grande coisa. Acho que o Sporting teve muitas dificuldades em contornar. Estás a dizer isso há várias semanas em relação ao Sporting. É uma sensação que tens além de um jogo. Não? Sim, é verdade, mas também acho que é normal. Acho que por esta altura não se podia pedir ou exigir muito mais a Rui Borges. Verdade. Portanto, ainda é uma avaliação enviesada, tendo em conta o pouco trabalho que o Mister tem pela frente, teve pela frente, ou vai tendo, vá. Mas dizia isto porque acho que o 5-4-1 do Tiago Margarido foi um 5-4-1 bem compacto em Alvalade, muito baixo, muito difícil de desmontar. Acho que o Sporting não teve grande criatividade, e acho sinceramente que estava um pouco enganada relativamente a Fresneda. Sempre
depositei muitas esperanças no lateral espanhol. Já o conhecia bem da La Liga. Ele jogava numa equipa em que tinha bem mais espaço para atacar, e tem-me desiludido, sinceramente, tem-me desiludido, porque eu geralmente quando gosto dos jogadores gosto mesmo, e espero deles o melhor, e eu acho que o Fresneda não está a conseguir dar resposta. É muito esforçado defensivamente, é muito competente defensivamente, mas ofensivamente não me parece que seja aquilo que o Sporting necessita para atacar a segunda volta do campeonato, e coletivamente percebeu-se que a equipa teve no momento de inspiração de Trincão e no momento feliz de João Simões os seus picos, porque de resto foi uma equipa parca no que diz respeito à variabilidade ofensiva. Ok, continuamos agora em podcast. Estamos a falar de futebol, embora muitas vezes somos forçados pela atualidade a falar do futebol, ou fugindo um pouco ao jogo. Falamos do Porto, mas mais do novo treinador. Falamos do Benfica, mas mais da questão daquilo que foram as declarações do Bruno Lage numa garagem e depois num auditório. Em relação ao Sporting, sim, já tocámos mais em aquilo que é o que nos apaixona, que nos faz estar aqui, que é a bola a pinchar e os jogadores a correr. Ou a pensar com a bola, é mais do que os jogadores a correr. Falando do jogo e dos jogos em si, é verdade. Não faltam é verdade. É uma declaração muito verdadeira. A correr não faltam muitos que corram. Agora, pensar bem com a bola, isso é que há poucos. Durante a semana, que maravilha ver o Pedro e o João Neves. Deixem-me só dizer isto. Os dois. E o Vitinha também, mas os dois. O Pedro no meio do caos do Barcelona-Benfica, do Benfica-Barcelona. O Pedro é o melhor. E o João Neves, depois de ter tido um atraso que deu um golo ao Haaland, como ele fez aquela segunda parte, que maravilha. E a forma como o PSG atropelou o City, sobretudo na segunda parte. Sim. Eu não sabia quais é que eram os orientados de Pep Guardiola, achava que eram os outros. Razão. Nós estamos aqui a gravar, portanto, 2 dias antes do que vai ser a Liga dos Campeões, e eu estou com vontade de ver esse City-Bruges, porque o City tem que ganhar para ser apurado para o play-off, e este Bruges joga muito bem, pelo que eu tenho visto, não só a questão do jogo Sporting, mas estava a ver o último jogo com a Juventus, exatamente agora na Champions, e a equipa joga muito bem, pelo que pode perfeitamente surpreender este City. Já não é surpreender, e fazer um bom jogo e pontuar em Manchester. Mas falar dos jogos do Benfica, do Porto e do Sporting, também focar o aspecto de que no meio desta confusão toda, são os resultados irregulares dos clássicos grandes. O Braga, que estava há 4 jornadas a 12 pontos, agora está a 4 do grupo de segundo classificados, que é o Benfica e o Porto. Bastou ganhar 3 jogos seguidos. O anterior tinha perdido com o Casa Pia em casa, e os jogos seguidos que ganhou, um deles foi na Luz. Em relação ao Benfica e às causas da derrota frente ao Casa Pia, eu foquei muito no aspecto físico para depois ter um transfer tático. Em relação ao que foi... acredito que vocês estejam de acordo, uma meia hora em que menos bem ou mais mal jogada o Benfica estava a ganhar bem e de repente perde completamente o controle do jogo. Falavas há pouco na irritação do Lage. Eu também se visse o António Silva ter aquele erro no lance que vai dar o empate, quando o Barreiro está a abrir em largura, o Lage está mesmo ali a gritar junto ao banco, e o António Silva para entregar no Barreiro que ele vai sair a jogar, e ele faz aquele passe interior errado que o Cassiano aproveita e bem para marcar. Também ficava louco. Aí começou a recuperação de Casa Pia? Sim, acho que começou mal ao fazer uma excessiva rotatividade dos jogadores. Acabou por quem jogou também acusou o desgaste, e Carreras foi a expressão máxima desse desgaste. Carreras que tinha na bancada os principais responsáveis do recrutamento do Manchester United, que pode resgatar por 20 milhões, enquanto a cláusula do mercado geral são de 50 milhões, embora o negócio seja... Eu acho que até pode resgatar por menos, Nuno. Acho que até menos do que 20. São cerca de 18 milhões. No entanto... Mas agora em janeiro. De acordo com aquilo que foi escrito... Sim. Mas de acordo com aquilo que foi escrito no jogo e informações que nós obtivemos, o negócio poderia ser para avançar apenas no verão. E caso neste outro jogador do Lecce, é o Dorgu. Exatamente, fala-se disso, fala-se de ser a segunda opção. Sim, mas é mais caro, e Ruben Amorim preferirá
Carreras. Parece melhor, eu conheço bem o Dorgo. Às vezes joga a ala, nem joga muitas vezes a lateral. A questão é que o Carreras não tem uma característica que o Rubén Amorim privilegia muito atualmente nos seus alas, que é 1 para 1. O Carreras não tem essa característica tão vincada e, portanto, não estou a dizer que não resultaria, mas acho que isso leva a que Rubén Amorim, porventura, olhe para outras opções. É só uma visão de fora, não tem nenhum tipo de informação. Atenção. Sim, mas o Benfica estava a controlar o jogo, não estava a dominar, mas estava a controlar o jogo, e até que acontece esse erro flagrante de António Silva, que de facto não pode acontecer. Está a fazer uma época, tem jogos bons, porque é um jogador que tem qualidade, mas tem uma falta de confiança que se revela nestes momentos. Ele tem 10 escolhas possíveis, se calhar naquele momento, e toma a pior decisão. E ainda por cima tudo acontece aos jogadores. Há momentos em que realmente mais vale nem sair de casa, porque ele erra o passe, e também pode acontecer muita coisa após o passe errado. Acontece um golo, ainda por cima decisivo, e que dá a volta, que permite ao Casa Pia dar a volta aos jogadores. Como tu disseste já há pouco, o Casa Pia tem um plantel muito bem estruturado, é muito bem orientado. Agora jogadores, atenção, é muito bem orientado. O Talasco Segovia saiu, para o Inter que era um médio muito importante. Tem Livoland, que também me parece um jogador interessante, Nuno Moreira, tem um ponta de lança que faz golos. Normalmente os laterais são bons. Pá. Os laterais, Larrazabal e o Lelo, jogadores muito interessantes, acima da média do campeonato. Bom guarda-redes, pá. Muito bom guarda-redes, quase sempre o destaque titular da seleção da Costa Rica. Quase sempre o destaque da equipa, quando também há outros jogadores que são destaque. Goulart também é um bom defesa. E o Jovem Fonte à frente da defesa. Sim, também o Jovem Fonte. E tem um ponta de lança que marca golos, que não é normal. Há muita gente que tem pontas de lança que não marca golos. Mas é que o Cassiano nunca foi um bem amado à primeira vista. Não se olha para ali e ganha um concurso de beleza. Aliás, mas repara, ele marca golos no Vizela, marca golos no Estoril, marca até naquele Boa Vista com dificuldades, ele inventava golos. Mas era um mal amado no Boa Vista. Nunca foi adorado em muitos sítios, mas em todos os lados ele amassa a defesa e faz golos. Sim, ou seja, é um ponta de lança que marca golos. Taticamente chato. Sim, desgasta a defesa e abre espaços para penetrações, por exemplo, de Nuno Moreira, que é um jogador que também me parece ter qualidade para outros patamares. E tem idade para isso, 25 anos. Sim, o Benfica acaba depois por se perder nesse emaranhado, nessa sua própria rebelião interna, ali da própria equipa, falta de organização, a equipa desorientou-se totalmente, e depois o terceiro golo do Casa Pia já acaba num momento em que a frescura física do Benfica está nos níveis mais baixos do jogo, e o Casa Pia, empolgado por estar a ganhar, faz o terceiro golo e sentencia o jogo. Acho que é importante reparar na classificação do Casa Pia. É 6º classificado, um plantel que inicialmente dificilmente, muito pouca gente diria que o Casa Pia poderia andar nos lugares a meio da tabela para cima. Penso que era unânime que o Casa Pia iria lutar para não descer, até lá está o tal treinador sem experiência, mas era um treinador sem experiência que tinha acabado de ser campeão na Liga 3, portanto teve a oportunidade. Seguramente que não foi uma escolha. Não foi, e alguém que é muito novo ainda, 32 anos, mas desde mais novo ainda, que pensa muito o jogo, João, e portanto não me surpreende vê-lo a fazer este trajeto. Portanto está ali, ou melhor, se calhar te surpreende um pouco, não esperava tanto também, não é tão cedo. Certo, mas está ali em cima do Santa Clara, que toda a gente reconhece, é a grande sensação do campeonato, mas o Casa Pia também já ultrapassou o Vitória Guimarães. E para mim a grande sensação é o Casa Pia, com todo o respeito pelo trabalho de Vasco Matos, mas eu prefiro a forma como o Casa Pia venceu o Benfica do que a forma como o Vasco Matos quase venceu o Futebol Clube do Porto. Sim, mas recentemente foi feito um estudo de mercado perguntando a pergunta muito clara, a sensação do campeoado, e acho que 90% das respostas foi Santa Clara, por isso é que eu disse que era Santa Clara. Eu estaria nos 40%. Os estudos de mercado são hoje em dia uma coisa que me põe os cabelos em pé, sinceramente. Portanto,
Sofia diz, eu sei, mas o Santa Clara, enfim, percebo onde quer chegar. Não, mas, com todo o respeito, volto a dizer. A verdade é que apanhou-se a ganhar e, claro, engarrafou-se não fez atrás, absolutamente não é? nada no Dragão. Eu não vou dizer anticlímax, mas de facto uma equipa que eu não consigo, aquela conversa de que as equipas não conseguem fazer mais do que aquilo e que têm de jogar assim para tirar pontos aos grandes não é verdade, porque este João Pereira foi a Alvalade fazer uma coisa parecida e agora contra o Benfica já demonstrou que afinal é possível jogar um bocadinho mais à bola e mesmo assim vencer os grandes. Portanto, eu não compro essa conversa. E esta era a primeira coisa que eu tinha para dizer sobre o jogo, Luís. Ou seja, queria dizer que João Pereira conseguiu atestar que as críticas que lhe foram feitas em Alvalade eram justas. Portanto, a sua equipa tem argumentos para jogar mais do que a estratégia que levou para Alvalade e mesmo assim conseguir vencer um grande. E neste caso foi o Benfica, que eu acho que venceu com tremenda justiça. Primeiro ponto, o Nuno Moreira joga enormidades. Para mim, o jogo que ele faz contra o Benfica e a forma como ele se relaciona com a bola, como ele entende o jogo, como ele pausa quando tem de pausar, como ele se envolve com os seus companheiros, é um craque, é mesmo um craque e eu acho que aos 25 anos ele tem de dar o salto. Com todo o respeito pelo Casa Pia. Deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só já agora vender o meu produto. A ver na quarta-feira, porque eu estive com ele na semana passada, quando eles vieram jogar aqui ao Bessa e conversei com ele para o Futebol Arte. Portanto, foi antes de ganhar ao Benfica, foi antes de ganhar no Bessa, e tive uma conversa com ele, que vai passar na Sport TV quarta-feira e durante dias seguidos, e sobretudo, além da qualidade de jogo que ele tem, a qualidade que ele tem a ler o jogo e a falar sobre o futebol. Ele identifica todas as jogadas, todos os movimentos, a forma como se deve colocar. Ele diz muitas vezes: eu sei que vou lá, posso não ganhar naquela bola, mas sei que vou atrapalhar e outro meu colega vai ganhar a bola. E todo o entendimento, ele já quer ser treinador. Portanto, com 25 anos, ele já pensa em ser treinador e começar a tirar o curso. Portanto, acima da média em relação àquilo que costumo ver com os jogadores com esta idade de 25 anos. E outra coisa que eu não sabia, de facto, porque olha-se para o Sporting, porque ele foi formado no Sporting, não é? E imagina-se sempre que o Sporting é uma fábrica de extremos. Ele era interior no Sporting, era médio interior. Médio interior. Era. Só na parte final. Só na parte final o João Couto é que o passa para a ala uma vez e pega. Mas o que ele diz, o que eu gosto é de jogar por dentro, é o que ele me diz. Vejam essa conversa. E percebe-se isso, Luís, percebe-se isso. Percebe-se que ele pensa muitas vezes como um médio, até pela forma como não está sempre a apressar o jogo. Ele muitas vezes, e contra o Benfica isso viu-se muitas vezes, tinha espaço para ir para a frente, mas compreendendo que a equipa tinha passado muito tempo sem a bola, guardava a bola, jogava atrás, fazia com que a equipa respirasse um pouco. Portanto, eu acho que o Nuno é mesmo um grande jogador e está para outros palcos, volto a dizer, com todo o respeito pelo Casa Pia. Depois, Patrick Sequeira. Tem-se falado muito de Ricardo Velho, mas eu acho que Patrick Sequeira também está a fazer uma época fenomenal. Acho que é um guarda-redes que se percebe, tem também argumentos com os pés. Percebe-se também a sua rapidez em repor bola em jogo para a sua equipa jogar, para dar seguimento e aproveitar os espaços que o adversário deixa. É muito completo, na minha opinião, e acho que merece aqui o destaque. E depois a complementariedade dos alas. Tu já deste ali uma chega há pouco, Luís. O Larrazabal e o Lelo como um lateral que vem muito bem para zonas interiores, que combina bem, que tem uma ótima relação com a bola, que se sabe envolver com os colegas, e o Larrazabal é uma autêntica mota naquele corredor direito, deu cabo da cabeça do Carreras, até porque aporta dificuldades diferentes. Por exemplo, falou-se muito da exibição do Carreras contra o Lamine Yamal, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo. Foi espetacular a exibição do Carreras, mas defrontar o Larrazabal traz outras dificuldades. Isso não significa que o Larrazabal seja melhor do que o Lamine Yamal. Significa que o tipo de adversário que tem pela frente causa outras dificuldades e, quiçá, claro, o Carreras tenha mais dificuldades contra jogadores com esta verticalidade e que realmente aproveitou quase sempre o espaço que o Carreras deixou nas costas. O outro ponto é... fez-me um bocadinho de impressão quando ouvi Bruno Lage dizer que afinal eu provei que o Florentino e o Leandro Barreiro podem jogar em conjunto.
Esta afirmação, permitam-me dizer que é uma afirmação de alguém que foi intelectualmente desonesto. Ele quando é que disse isso? Desculpa lá. Ele diz isto depois da do... vitória em casa frente ao Famalicão, em que o Leandro Barreiro jogou com o Florentino e até marca o tal hat-trick. Exatamente. Isto é desonesto porquê? Porque quando se criticou Leandro Barreiro e Florentino Luís, criticou-se Leandro Barreiro e Florentino Luís a jogarem lado a lado no meio-campo do Benfica e com Leandro Barreiro a ter o papel, muitas das vezes, de construtor de jogo. Sim. Portanto, foi isso que agora se criticou, é completamente sobretudo. Diferente. Sim. Claro, é completamente diferente ter Coxo na mesma como médio que inicia os ataques do Benfica e Leandro Barreiro a ameaçar a linha defensiva contrária quase sem tocar na bola ou tocando poucas vezes na bola. Adiantado a impressão, sim. Precisamente, portanto, eu acho que Bruno Lage sabe mais do que isto. Não precisa de mandar este tipo de palpites para levar as suas ideias avante. Pode explicar, e ganhava muito mais, na minha ótica, em explicar que os jogadores até podem ser compatíveis se forem utilizados no contexto certo, mas não. Preferiu mandar a bicada aos comentadores, portanto eu respondo-lhe. Relativamente à segunda parte do Benfica... Isso passa-te com o tempo, tu vais ver. Relativamente à segunda parte do Benfica, eu acho que a entrada de Pavlidis não ajudou, porque o Pavlidis entrou quando o Artur Cabral ainda se manteve em campo. E a partir do momento em que o Benfica tem 2 avançados em campo, só há uma coisa que o Benfica faz no último terço, são cruzamentos. O Benfica acabou o jogo quase com 30 cruzamentos sem qualquer critério para a área. Isto é muita coisa. É uma demonstração de falta de ideias brutal no que concerne ao último terço do terreno. Neste caso, o último terço ofensivo do ataque do Benfica, obviamente. Acho que esta entrada de Pavlidis não ajudou pela forma, lá está, como a equipa tentou servir os seus pontas de lança, cruzamento da direita, cruzamento da esquerda, cruzamento na meia direita, cruzamento na meia esquerda, quando se ganhava a linha de fundo, quando não se ganhava a linha de fundo, portanto foi um deserto de ideias para tentar desmontar a organização defensiva do Casa Pia e nesse sentido parece-me que mais uma vez percebemos que não jogar Tomás Araújo, porque não jogou e é o jogador que dá mais qualidade à saída de bola do Benfica. Depois, não ter Sheldrup, que é um grande criativo e consegue aqui e ali tapar os problemas coletivos da equipa devido à sua forma de jogar, devido à forma como se associa, devido ao meia hora de fim, não é? Exatamente. Foram muitos jogadores importantes que saíram da equipa num momento que até estavam bem. Percebo que alguma coisa seja gestão física, não tenho nenhuma dúvida disso, mas Sheldrup não tem assim tantos jogos nas pernas para não poder ser utilizado. E Pavlidis não tinha jogado os 90 minutos com o Barcelona. Correto. Portanto, e tinha feito um hat-trick com o Barcelona e foi para o banco no jogo seguinte. Exatamente. Não faz muito sentido esta gestão, principalmente a de Sheldrup, porque o Sheldrup, se há coisa que não tem, são minutos a mais. Ele até tem minutos a menos. Já devia ter começado a entrar mais cedo. Portanto, é mais ou menos isto. Falavas aqui a questão de precisar de boas ideias. Estavas a falar do Anselmo, como já falamos dele. É difícil imaginar esta equipa do Porto com 3 centrais, ou melhor, é fácil, olhando que o Porto tem 3 centrais para meter, não é? Agora com qualidade para jogar dessa forma, não é? Otávio, Tiago Jaló foi ontem a dupla, mete-se ali no meio o Zé Pedro, o Neon Pérez. Eu vejo o Neon Pérez como central, não sei como é que o Nuno vê, mas eu vejo o Neon Pérez como central mais protegido, ou seja, central do meio, com o Otávio e o Tiago Jaló poderem assumir mais algumas condições. Não sei como é que vocês pode ser isso. Sim, quando vejo 3 centrais é por aí, sim. Mas também pode eventualmente, por exemplo, baixar o Alan Varela se não quiser assumir mesmo os 3 centrais de raiz. Não acho que em algumas circunstâncias, alguns jogos do campeonato. Acho que perde o meio campo com isso. Não é? Também acho que não, mas estou curioso para perceber qual vai ser, que tipo de montagem vai fazer Anselmi na defesa, se, como eu acho que vai acontecer, adotar este sistema de 3. Estou muito curioso por saber quem vai jogar. Eu acho que aquele do Futebol Clube do Porto permite uma adaptação em 3-4-3. Permite, mas há aqui uma coisa sempre que fica sempre em equação, é que quando se faz este sistema, independentemente dos desdobramentos ofensivos todos, que é verdade, que diz o Anselmi, é que acabas sempre por retirar um médio, e em geral é o criativo, para meteres mais um defesa. Isso é... Mas podes tornar-te uma equipa mais ofensiva. Podes, mas como princípio daquilo que é a montagem da estrutura, vai entrar mais um central e vai sair um homem de meio campo ataque.
Repara que, por exemplo, com o Vítor Bruno, muitas vezes o Eustáquio construía entre os centrais do Porto. Sim, isso é um momento do jogo em que ele meio, baixava para construir, mas ele próprio disse Sim. que quer uma construção, ou melhor, quer uma organização defensiva com 3 centrais. Portanto, a partir daí não vai acontecer isso que estás a referir. Eu não sei, eu Tu achas que pode ser o Varela a baixar ser o terceiro? Não digo que de forma estanque, mas acho que em alguns jogos nós podemos ver essa nuance a acontecer. Não digo que sempre, mas eu não me chocaria se visse, por exemplo, isso a acontecer em algumas circunstâncias, e aí podes sempre ter mais 2 médios à frente. Cada vez mais difícil a coexistência. Ontem existiu um pouco entre o Fábio Vieira e o Moura. E uma hora, sim. Mas essa, por exemplo, é uma coisa que eu acho que um 3-4-3 te pode permitir. Teres o Fábio e o Rodrigo Moura a jogarem nos pockets, né? Como se costuma dizer, a meia esquerda e a meia direita. Acho que... Galeno lateral esquerdo, neste sistema. Aí. Por exemplo, a ala, e agora este miúdo que o Porto supostamente vai buscar ao São Paulo, e não foi barato, fala-se de 9 milhões, 8 milhões, uma coisa assim, que é o William Gomes, acho que é esse o nome dele. Vi há pouco antes de entrar em direto, portanto não tive com muita atenção, confesso, mas também é um extremo muito vertical, muito explosivo. Portanto, eu acho que há aqui alguma matéria-prima para poder trabalhar essa ideia do Anselmi, mas eu concordo contigo numa coisa, Luís, que tu dizias há pouco, que tem a ver com a questão da valorização da posse de bola. Eu tenho, claro que ele valoriza a posse de bola, não está isso em causa, mas é um treinador muito vertical, ou seja, não é um treinador que quando encontra o espaço... Aquele Independente Del Valle era assim. Exatamente, ele não fica ali a elaborar muito o ataque, ele gosta de ser vertical nas suas equipas, um bocadinho à imagem de Marcelo Bielsa, por exemplo. Sim, que não tem esse dogma do futebol apoiado. Não tem. E quando tem a exposição não do tem. espaço, busca a profundidade, né? E marcações homem. Busca muitas vezes a verticalização do jogo. Exatamente, e marcações homem pelo campo todo. Exatamente. Aquele Leeds dele era assim. Né? Exatamente. Lembro do Rafinha me dizer isso. E o Bilbao. E o Bilbao também. O Rafinha tinha que andar atrás deles o jogo todo. Mas acho que, além das questões técnico-táticas, que Anselmi também tem outro desafio muito grande, que é levantar alguns jogadores do ponto de vista psicológico. O caso mais flagrante parece-me ser o de Galeno. Já nem vou pela situação de PP. E de Ivan Raimé, que de repente também desapareceu como se fosse Alguns jogadores andam, de facto, desaparecidos, mas eventualmente até poderão estar de saída, não sabemos. Mas a situação de Galeno parece-me flagrante. Um jogador que faz amanhã 2 meses que marcou o último golo. Ou seja, marcou o último golo no dia 28 de novembro com o Anderlecht. Está com uma falta de confiança que toda a gente percebe. Aquele penalti, o primeiro que ele falha o primeiro penalti teve infelicidade, enganou o guarda-redes. O segundo via-se que aquilo. O segundo, agora é fácil falar, dizer que devia ter sido o outro a marcar, mas notava-se no olhar dele e na expressão corporal que ele estava ali. Mas é um jogador com pouca confiança, um jogador pode-se mesmo dizer, em crise de confiança, que tanto está aliado do golo. Aliado do golo. Falhou o primeiro penalti, está num momento de instabilidade, tem o peso todo nos ombros e é talvez o jogador com menos confiança no plantel que vai apontar o segundo penalti. Na minha perspectiva não faz sentido nenhum. Não sei como é que isso aconteceu, se no banco não houve uma ordem para o marcar, se outros jogadores se esconderam, se ele quis assumir e eles deram-lhe força, que acho que foi isso. Claro que não é fácil. Há jogadores com personalidade. E foi o que ele quis bater. Sim, há jogadores com personalidade, já vi muitos jogos em que aconteceu isso, já todos vimos, muitos jogos em que aconteceu isso, o jogador falha o primeiro penalti. Que não falha por falta de confiança, o penalti é bem batido. 5 minutos depois há outro penalti e marca, mas se calhar são jogadores que estão em contextos positivos, não são jogadores que estão ali num quadro em que a equipa perdeu os 4 jogos seguintes e está toda a pressão ali em cima dele, mas está toda a pressão metida com a agravante de ser um jogador com falta de confiança, ser um jogador que já tinha sido assobiado por ter falhado o penalti e tinha sido assobiado durante o jogo, ou seja, não tem a estabilidade emocional para conseguir cobrar o penalti com a tranquilidade que se exige nesse momento, e depois acaba de falhar o penalti e a recarga, que é incrível, com todo o mérito para o Patrick Sequeira. Ou seja, demonstra que a falta de confiança total que ele tinha e a forma como ele faz a recarga
nem sei como classificar a forma como ele aborda a recarga. É a prova de que não deveria ter batido o penalti. Porque a recarga agora, diz mais até que a forma até podem como dizer, pois, mas se o guarda-redes tem tirado para o outro lado, é gol. Sim, isso é verdade. Aqui o que está em causa não é isso. Todos podem falhar. É verdade, é que todos podem falhar. Havia jogadores em campo com muito mais condições anímicas para marcar aquele penalti. Não quer dizer que falhassem também, mas a verdade é que Galeno foi a pior escolha que havia naquela altura. Em relação ao resto do campeonato, temos pouco tempo. Vocês querem dar alguma nota? É esta questão que eu referi. O Braga mete-se a 4 pontos do grupo dos segundos. O grupo dos segundos, a dupla dos segundos, Benfica e Porto. Sim. A minha nota vai para o Estoril. Sim, sem dúvida. Continua sim, que está em recuperação. Sim, frente a um Vitória que está em quebra. A equipa já vai no terceiro treinador e está-se a notar muito desde a saída do Rui Borges, como a equipa está a quebrar muito em muitos jogos, mas isso também podemos falar do Vitória com mais tempo num próximo podcast, porque estamos aqui merece o apontamento. Sim, porque aqui temos pouco tempo e também depois vem aí já mais continua a Liga Conferência, o que é importante. Sim, e aqui também de assinalar quando parece que o Boa Vista não pode ter mais problemas, aparecem mais problemas para o Boa Vista, que além de não poder inscrever os jogadores, tem a expulsão de Abascal, que também demonstra um descontrole total. Um descontrole total que se vive. O Boa Vista elegeu um presidente novo para o clube, não é? Esta semana, certo. Tudo de bom para ele. Mas a verdade é que a situação é complicadíssima, já não é a nível da equipa, é a nível do clube, e para se perceber de facto que o trabalho que o Bacci está a fazer é que o Boa Vista está em último lugar com 12 pontos, e eu acho que o treinador menos contestado do campeonato é o Bacci. Porque, de facto, falamos aqui na semana passada que a maior parte dos clubes já substituíram o treinador e o único intocável, o que parece que nunca esteve em risco, é o último classificado. Esperava mais do Famalicão, cada vez mais. A equipa agora contratou 2 pontas de lança. Veremos se vendeu o Yusuf Saidu. Sim. Agora o último jogo empatou em casa com o Estrela da Amadora, muito defensivo, e quando a equipa estava a precisar de marcar, quem saiu foi o Aranda. Vá lá eu entender isto. Acho que o Aranda pode jogar agora a segunda avançada e o Gustavo Sá 8. Acho que era uma boa solução. O Hugo Oliveira pode nos estar a ouvir. É apenas uma sugestão para o Hugo, né? E a questão que me referi do Braga, que eu acho que tem plantel, independentemente dos desequilíbrios defensivos, para começar a morder um pouco Benfica e Porto, se continuarem a perder pontos assim, não? O que é que achas, Nuno? Sim, acho que o Braga tem um bom plantel, no entanto acho que tem alguns desequilíbrios e do ponto de vista defensivo acho que é claríssimo que não tem nomeadamente centrais à altura. Depois também há várias questões internas que nos levam a esta complexidade que é ser um treinador de futebol, e que foi público que a Carlos Carvalhal quis muito André Horta, até na altura se comentou que bloqueou a saída. Mas já explico, mas o André está sempre a querer sair. E o André Horta pede para sair. Porque sempre, mas não é de agora, já dá meses. Pronto, ou seja, há ali uma relação difícil de a tornar consistente. Esta questão do guarda-redes é que me surpreendeu, do Mateus. E depois há essa questão do Mateus, aparentemente, que também era um jogador que não quer continuar. Aliás, deve ter a hipótese de ganhar dinheiro, não? Falou-se do Grêmio, mas não se concretizou, porque o Grêmio, entretanto, já resolveu o problema, contratou outro guarda-redes. Sim. Eu acho que o Mateus, o que queria mesmo é ter ido para o Nottingham Forest no início da época e não foi bloqueada essa saída. Mas tendo no plantel um guarda-redes como o Orniszek, que há 3 anos que é visto como o futuro grande guarda-redes do Braga e está ali em banho-maria, no banco, às vezes na equipa B, à espera da oportunidade, eu acho que ele já demonstrou qualidade para ser uma aposta de futuro, mas também de presente. Portanto, eu acho que acabará Mateus por sair, acho que se tornou inevitável, principalmente a partir do momento em que Carlos Carvalhal o assume publicamente. Ok, ficamos por aqui esta semana, estamos no limite do tempo também para o nosso podcast, já o referi. Continuem-nos a ouvir em todas as plataformas preferidas e nos sites da TSF e do Jogo e na página YouTube do Jogo, onde nos podem ver e também deixar algumas opiniões, desde que sejam naturalmente, repito, saudavelmente futebolísticas, para debatermos aquilo que nos apaixona, que é o jogo.
Vamos terminar porque tenho que ir para casa ver a gravação do Argentina-Colômbia sub-20, 1-1, ficou ontem, do ponto de vista da Argentina ganhar por 6-0 ao Brasil, que bem que joga o Echeverri no meio campo da Argentina, e o São Paulo ganhou a copinha. E isso fica também como registro do que é as maravilhas do futebol sub-20 brasileiro, que eu acho que a Sofia se vai um dia deixar seduzir. A base eu acompanho. Acompanhas a base, e depois quando eles crescem, deixas de ver. O Brasileirão é que, pronto. Vês enquanto são pequeninos, quando crescem já não queres. Eu já disse que vou ver quando o Neymar chegar ao Santos, vou começar a ver Brasileirão. Ok, tá. E acho que já está confirmado. Se ele jogar. Portanto, Se ele jogar, não é? Se ele jogar, evidentemente, Okay. se ele jogar. Temos que terminar. Um grande abraço a todos e já sabem, o futebol esteja convosco, é a nossa religião.